Eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM e hoje nós vamos, continuando essa proposta de entrevistas, nós conversaremos com o nosso bispo diocesano de Parnaíba, Dom Juarez, e falaremos alguns aspectos da igreja que fazem, que garantem com que essa instituição milenar ainda hoje perdure e perdure firme na nossa sociedade. Dom Juarez falará para nós a respeito de alguns conceitos da igreja, como o que é o papel do bispo, qual é o papel do padre, qual a diferença de um diácono de vida permanente e um diácono transicional que vai virar padre depois. A gente vai entender tudo isso e poder trazer alguns conceitos desses para nossas vidas práticas, para que a gente possa ter mais consistências no nosso andar. Então, com vocês, Dom Juarez. Dom Juarez, muito obrigado pela acolhida, pelo pronto atendimento. E a gente começa pedindo que o senhor se apresente. Quem é Dom Juarez, como foi a infância, como foi a relação com os pais, com a família, com os amigos, até decidir virar padre. Olá, professor Arnaldo. Olá a todos que estão em sintonia com a gente, estão como interlocutores. É uma satisfação também poder recebê-los aqui. E eu sou Juarez Souza da Silva, bispo da Diocese de Parnaíba, o sexto bispo da Diocese de Parnaíba. Devo dizer também que nós estamos usando máscara, porque essa entrevista ela está acontecendo hoje, no dia 14 de julho. Então, está quase 90 dias que nós estamos nesta situação de pandemia por conta do Covid-19. Prosseguindo, eu nasci no interior, numa comunidade rural, no município de Barras. Naquela época era município de Barras, hoje é município de Cabeceiras. Sou filho de uma família de agricultores, pai se chama Início Marcos da Silva, minha mãe Maria José, que está inclusive aqui comigo nesses dias. E ali, como todo jovem do interior, a gente teve dificuldade no começo para estudar. Fui alfabetizado em casa por minha família, mas depois eu fui estudar, aos 7 anos fui para a cidade para estudar. Meu pai agricultor pobre, mas ele tinha muita vontade de educar os filhos, de oferecer algum ensino para os filhos. Assim fez um esforço gigantesco para colocar os filhos para estudar. No início morando em casas alheias, mas depois ele conseguiu comprar uma casinha. E assim nós fomos estudar em Barras. Eu fiz os estudos primários, ensino fundamental, hoje chamado, né, e também até o ginásio naquela época. Depois ingressei no seminário menor, naquela época tive que ir para Jacarezinho, no início dos anos 80, onde eu comecei minha vida de seminarista. Me ordenei padre em 1994, depois me tornei bispo. Eu sempre digo que Deus me deu a vocação sacerdotal é minha, a vocação episcopal não é minha, da igreja. Essa vocação a gente não pede para ter e não pede para ser. No entanto, quis a providência divina e em 2008 eu fui nomeado bispo para Oeiras, me fiquei por 8 anos e agora estou aqui como bispo da Diocese de Parnaíba. Que bom! Muito bom isso. Dom Juarez, o senhor poderia citar para nós? Sim, aí, antes dessa próxima pergunta, o senhor tem irmãos, o senhor tem irmãs? Ah, sim. Algum seguiu também a vida religiosa? Nós somos em casa 7 irmãos. Aliás, 8, porque tem uma adotiva que é também. Assim são de uma família grande de 8 irmãos, né, dos quais são 6 homens e 2 mulheres. Não tem nenhum religioso, todos são. Nossa família é misturada. Tem também pessoas que não são católicas, que foram se misturando com outros, como toda a família. Hoje há uma mistura, é uma sociedade plural. No entanto, convivemos bem, porque acima de tudo está a vida, o respeito humano, os valores familiares, né? E ali todos hoje
já encaminhado, porque eu sou mais velho. Na verdade, na minha caminhada, inclusive, devo dizer isso, professor, na minha caminhada como seminarista, ou seja, estudante para ser padre, eu interrompi durante um período e explico por quê. Uma família de 8 irmãos, chegou um momento em que eu senti a necessidade de ajudar os meus pais, ajudar os meus irmãos e dar um empurrãozinho neles, por isso eu interrompi os meus estudos, passei 5 anos fora, trabalhando nesse período para ajudar um pouquinho, a empurrar um pouquinho mais os meus irmãos, para também poderem ter a oportunidade de estudar. E assim foi a nossa trajetória como seminarista, como estudante. Bom. O senhor pode citar para nós 2 alegrias e 2 dificuldades, 2 desafios enquanto bispo? Então, veja, a vida de um missionário, ela é cheia de desafios, é cheia também de alegrias, é cheia de coisas boas. Eu vou começar pelas dificuldades. Na verdade, anunciar o Evangelho de Cristo para um mundo que é plural, mas esse não é o problema. Uma das maiores dificuldades que eu digo assim é anunciar a boa notícia de Jesus Cristo para um mundo que é muito religioso, mas que ao mesmo tempo é indiferente à verdadeira fé cristã. Uma religiosidade muito grande e ao mesmo tempo a indiferença para aquilo que é de fato o valor cristão e a fé cristã é um desafio, porque as pessoas brincam de faz de conta, muitas vezes faz de conta que é cristão, quando na verdade é somente religioso. Então, como anunciar o Evangelho que transforma, que traz a vida. Depois também uma das dificuldades de evangelização que a gente tem é a desigualdade social. A gente anunciar a boa nova de Cristo, que é de vida plena para todos no mundo que é marcado pela morte, ou pelo menos pela negação da vida, é um desafio. E depois alegrias. Temos muitas alegrias, graças a Deus. Primeiramente, é a alegria de a gente saber que no ministério sacerdotal, de configuração a Cristo Jesus, a gente tem a possibilidade de oferecer o alimento às pessoas famintas de Deus e possibilidade também de proporcionar a partilha, suscitar a partilha do pão e proporcionar que as pessoas sejam mais irmãs, sejam mais fraternas. Uma outra alegria que a gente tem é a abertura das pessoas, pobres e simples, para a acolhida do Evangelho, para acolher a boa nova de Jesus Cristo e para viver a comunhão. Os pobres, eles são muito abertos para acolher o Evangelho e para viver a comunhão. E você pergunta, mas por que são pobres? Porque são ignorantes? Não, pobreza não é sinal de ignorância, mas eu digo pobre no sentido verdadeiro do Evangelho, das boas-aventuranças, quando nosso Senhor Jesus, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre em espírito é aquele que não se apega somente às seguranças ou às supostas seguranças materiais, né, desta vida, mas ele relativiza tudo isso, ele tem como absoluto Deus e confia em Deus e confia também nos irmãos, na fraternidade, como valores a construir e se sentem envolvidos nesses valores. Perfeito. Ansioso por ouvir a resposta a respeito disso, eu acabei pulando uma pergunta aqui no cronograma colocado. Como foi que o senhor decidiu ser sacerdote? O senhor saiu lá da casa dos seus pais ainda com 7 anos, foi estudar e de repente já estava no seminário, mas entre sair da casa de parente, ir para a casa que seu pai comprou e decidir ser seminarista, levou um tempo. Teve o isolamento que o senhor passou no seminário e depois decidiu voltar. Tudo isso não teve uma vontade de seguir uma vida secular, uma vida constituindo família? Como é que foi esse chamado e essa decisão de voltar depois? A minha vida vocacional, ela tem uma origem, ela tem um endereço e tem um destino. A origem
da vocação sacerdotal é sempre algo misterioso. Eu sempre digo que a vocação sacerdotal ela não é coisa deste mundo, é algo de Deus, é Deus que nos chama. Que a gente não sabe por quê, não é? Só sabe que é chamado por Ele, a gente sente esse chamado. E nesse sentido, a origem divina, como eu já disse, na verdade, ela tem um endereço. Deus me chamou do meu estado vital, existencial, como estudante, adolescente, lá em Barras, no período em que eu, entre 14 e 15 anos, ingressei na catequese para fazer a crisma, para receber o sacramento da crisma, catequizado pelas religiosas mercedárias que ali estavam. Então a gente começou um processo de catequese, de escuta da palavra e de convivência também com a turma de catequese. Nesse mesmo período a gente entrou num grupo de jovens chamado JAL, Juventude Amando Liberta, era o nome daquele grupo. E ainda hoje mantém-se um grupo assim de amizade, de vez em quando a gente se encontra enquanto. Então nessa época eu comecei a perceber, a partir da palavra de Deus, a partir da convivência com os irmãos, e também a convivência na comunidade, a presença no meio da comunidade para evangelizar, né, para fazer as celebrações. A partir daí comecei a pensar. Inicialmente foi uma vocação que foi pensada nem tanto por mim, foi pensada mais pelo padre e pela irmã, que me abordaram uma certa vez perguntando se eu não queria ser padre. Porque viam o meu jeito dedicado, né, aquele serviço disponível para perguntaram se eu não queria ser padre. Inicialmente eu disse não quero. No entanto, quando Deus chama, ele assiste, ele vai mostrando o caminho. Então, aos poucos, a partir desses primeiros contatos, eu fui decidi ingressar. E quando ingressei, eu fui para o seminário menor. Naquela época, não tinha seminário menor na Diocese de Campo Maior, da qual eu sou de origem. E eu tive que ir para Jacarezinho, no Paraná. A ida para Jacarezinho foi um momento assim, muito forte, porque deixar tudo, eu nunca tinha saído de casa. Eu tinha saído do interior para a cidade, mas nunca tinha saído da minha cidade naquela época. Eu tinha 17 anos, né? Então foi um momento muito difícil. Mas eu fui movido, né, pela vocação, embora não tivesse a certeza, eu não tinha certeza absoluta do que eu queria. Eu queria algo na vida, mas não tinha certeza naquele momento. Ainda eu queria estudar, queria ser. E nesse sentido, um pouco antes de eu ir para o seminário, eu tive outros sonhos. Eu pensei em ser bancário e em ser padre. Eu não sei porque, eu ia ao Banco do Estado lá na minha cidade, eu via, às vezes ia com a minha avó, ela ia receber o dinheiro do aposento dela, ou então às vezes com meu pai, ele ia resolver alguma coisa, e eu achava tão bonito aquele jeito de trabalhar, aquelas máquinas de datilografia, né, no caixa, eu ficava fascinado. Eu quero ser bancário, eu quero ser padre, se Deus quiser. E assim ingressei no seminário para ser padre. E quando eu saí, como eu falei, teve um período em que eu interrompi meus estudos no seminário, e naquele período eu realizei também o meu desejo de ser bancário. Trabalhei 5 anos na rede privada de bancos, e aí realizei também o meu desejo de ser bancário. Tive também essa experiência, de tal forma que quando eu retornei, eu já ia com mais convicção. Depois de uma experiência de trabalho, de uma experiência de namoro, aí eu voltei com mais convicção daquilo que eu queria, porque para mim era eu disse, bem, eu mesmo assim, tendo outras coisas boas que a gente pode realizar, eu sinto que Deus me chama para algo que é tão bom quanto aquilo, e eu posso me realizar como sacerdote, dedicando a minha vida ao serviço do reino. Que bom. Eu fiquei curioso com isso porque numa determinada fase da minha vida eu também tive essa curiosidade, né? Eu fiquei pensando, será que eu vou ser padre? Será que eu quero ser padre? E meus pais sempre dentro da igreja, a minha mãe ainda hoje faz parte da pastoral da família na paróquia de Fátima, e nessa curiosidade fui coroinha e, diferente do senhor, quando eu me permiti namorar, aí não, eu vi que era outra coisa que me chamava, mas
assim Deus vai agindo, né? E vai constituindo a sociedade, vai criando homens de bem, fazendo a diferença em todos os cantos. Mais uma pergunta. Agora essa mais voltada para o motivo que nos trouxe aqui. Eu vou até arregaçar a manga. Diz o seguinte: a igreja é uma das 3 instituições que mais influenciaram a administração enquanto ciência, ao lado dos filósofos e do exército. Além da ação divina, aponta-se a forte e enxuta hierarquia existente como um dos fatores responsáveis por termos esta instituição firme, forte e rica. Quais são os níveis e como funciona a relação entre eles, desde o operacional, com os padres fazendo a frente, passando pelo tático em cada diocese, até chegar ao estratégico em Roma? Então, primeiramente eu devo dizer que os níveis, eles são definidos pelo amor-serviço. Eu preciso um pouco desconstruir, professor, a maneira como é colocada normalmente essa forma piramidal de apresentar, não é, esses 3 níveis, ou seja, o estratégico, o tático e o operacional. Quando a gente pensa naquela forma piramidal, sempre com o estratégico em cima, né, o Papa, né, o tático com os bispos, o operacional com os padres. E isso existe um pouco, de uma forma um pouco diferente. Me permita, eu vou tentar explicar como isso funciona. Então, na concepção do amor-serviço, a relação ela é uma relação circular. Ao invés de ser piramidal, ela é circular. E ela encontra 2 critérios. O primeiro critério é aquele critério que eu vou dizer cristológico, ou seja, que parte de Cristo Jesus. Nesse sentido, quando no Evangelho alguém pergunta: Senhor, permite que os meus filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiverem no teu reino. Aí, Nosso Senhor, e quem diz isso é a mamãe que quer o que há de melhor para os filhos, como toda mãe. E ela tinha toda a razão nesse sentido. Porém, Jesus vai dizer assim: quem quiser ser o primeiro, seja o servo. E ele continua: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Isso está em Mateus capítulo 20, versículo 27. Então, funciona assim, esse primeiro aspecto cristológico. O segundo é o aspecto eclesiológico, no sentido de igreja. E aqui eu vou usar uma categoria que é própria do Concílio Vaticano II, que ele vai definir a igreja como o povo de Deus. Aí você pode perguntar: mas o concílio aconteceu faz o quê? 60 anos, 70 anos atrás? Sim, mas na verdade ele veio para definir e reformar. Reforma na igreja não é apenas um salto, digamos assim, progressivo somente. É também um salto, mas é antes de tudo a volta à origem, beber da fonte original. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II ele resgatou o sentido de a igreja como o povo de Deus. E aí qual é a importância disso? É que a igreja, ela é esse povo de Deus, todo ele um povo sacerdotal e profético. E dentro do povo de Deus estão aqueles que exercem a função hierárquica. Por exemplo, o Papa também é do povo de Deus, o bispo é o povo de Deus, o padre é o povo de Deus, né? O professor é o povo de Deus, aquela senhora animadora na comunidade, ela é povo de Deus, os pobres são povo de Deus. Entendeu? E nesse meio, dentre esses que são todos eles, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis, alguns exercem o sacerdócio ministerial. Para quê? Para estar a serviço do povo de Deus. E é nesse sentido que são funções diferentes, mas dentro do mesmo povo de Deus. Eu acho que isso é muito interessante, porque é o povo de Deus que é a base. Aí a diferença, a base, ela é dos leigos. Por isso que nesse sentido, professor, me permita só para dizer assim, o Concílio Vaticano II, na Constituição dogmática chamada Lumen Gentium, Luz dos Povos, que trata sobre a igreja, ela vai começa primeiro dizendo: a igreja é o povo de Deus. Depois é que ela trata sobre a hierarquia que está dentro desse povo de Deus. Aí depois ela tem um capítulo especial sobre
os cristãos leigos e leigas, que dentro do povo de Deus são a grande maioria, aí nesse sentido. Ai de nós padres e bispos se não fosse o povo de Deus, os leigos, que a igreja tem um nome muito interessante, que eles são os leigos e leigas, eles são protagonistas, quer dizer, aqueles que fazem primeiro. Eu lhe pergunto, professor, quando o senhor conheceu um padre, né, ou seu catequista, com certeza o senhor já sabia a oração, já sabia rezar, não é? Ensinado por quem? Família. Pela família, pelo papai, pela mamãe, também cada um de vocês que estão nos escutando, né, sabem disso. Então veja o protagonismo que os leigos e leigas exercem na igreja, que é o catequista, né, aquele que testemunha a vida que sustenta a vida na comunidade. E nós, como ministros ordenados, a hierarquia, estamos a serviço deste povo de Deus. É nesse sentido que existe essa diferença. Claro que também a hierarquia aqui existe todos esses elementos, porém, ao invés de ser piramidal, ele deve ser circular. A gente pode, por exemplo, adotar para a questão de compreensão. Sim. Se for hierarquizar a importância, seria uma pirâmide inversa, onde o povo está no topo, assim, a parte mais larga ficaria em cima e o Papa aqui sendo agora na parte base da pirâmide, sendo o que vai dar sustentação, mas também servindo de maior forma? Creio que não, porque senão nem se sustentaria, né? Na verdade, o que muda é apenas, digamos assim, a maneira de a gente exercer esse poder. Poder como serviço. Nesse sentido, vê-se uma palavra que disse o Papa Francisco, ela pode nos ajudar. Ele disse assim, olha, o bispo, ele precisa, às vezes, estar na frente, andar à frente, às vezes precisa ficar no meio e às vezes precisa andar atrás. Às vezes na frente para puxar, para motivar, às vezes no meio para aprender com aqueles que estão com ele, porque ele também é um aprendiz, é um discípulo de Cristo, um aprendiz com o povo. E às vezes precisa estar atrás para deixar que o povo caminhe, então para motivar aqueles que estão atrasados, esperar por aqueles que estão atrasados. Assim, então veja, eu creio que dentro do povo de Deus, que é a base, e ela a base laical, porque é a grande maioria, aqui está, eles estão também, porém estão exercendo o seu poder que recebeu de Cristo como serviço. É o poder feito como serviço. É nesse sentido que eu acho que muda um pouco a sistemática. A igreja, ela, como você falou, ela tem 2000 anos de história. Houve momentos em que, de fato, a visão era esta. O Papa, lá em cima, a visão era uma visão puramente hierárquica, em que se confundia o sacerdócio com o império, o poder do Papa com o poder dos reis. Isso não deu muito certo, não foi certo. Não foi um período... Historicamente, a gente deve ler, e aquilo não é em um tempo, em uma época. E não ser anacronista em ler aquela época com a visão que se tem hoje. É impossível a gente ler. Você sabe que história é anacronismo, e anacronismo é falta de honestidade. A gente lê um fato do passado com a visão que a gente tem hoje. Então, durante algum tempo, se juntou o sacerdócio e o império. O poder temporal se confundia com o poder espiritual, mas isso não deu muito certo. A igreja ela precisa ter consciência que ela tem um poder que recebe de Cristo, como o Evangelho diz, deu o poder para expulsar o demônio, para curar as doenças, para curar os enfermos, mas é um poder que recebe de Cristo. Ele disse: poder é serviço. Quem de vós que quiser ser o maior, que seja o primeiro a servir. E ele disse mais: a servir um pequeno. Ele chamou uma criança, diz assim: aquele que quiser ser o maior, seja o primeiro a servir a um desses que são pequeninos. Não sei se eu consigo explicar esta relação, que é um pouco diferenciada. Então, Juiz, um dos pontos
indicados como a fundação da igreja, quando Jesus chama Pedro e diz: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Sim. Lá ele não diz: edificarei a igreja católica apostólica romana. Houve um determinado momento em que isso se diferencia e agora existem várias denominações diferentes. O que significa católico, apostólico, romano e qual a importância disso para a igreja e para esse povo que é a igreja? Sim. Muito bem. Veja bem, a igreja, as notas mesmo assim, características delas, de acordo com o catecismo da igreja católica, e aquilo que a gente concebe, tem essas e tem mais outras. Assim. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Né? Que tradicionalmente diz, igreja católica apostólica romana. Né? Mas de fato, do ponto de vista da eclesiologia, da doutrina, ela é una. E depois eu poderia dizer, ela é una. A explicação das notas, ou então algo sobre a nota, ela pode responder à pergunta. É una por causa da origem, ela é de origem de Cristo. Foi Cristo quem fundou a igreja. Na verdade, já era prefigurada no Antigo Testamento, a chamada Carral, a Assembleia do Povo de Deus, que se reunia em torno da palavra, né, para rezar, para celebrar o culto. Mas agora com Cristo, o povo da nova aliança, fundado por ele, como você citou, aí a eleição de Pedro, né, que era o primeiro entre os apóstolos. Vamos depois voltar um pouquinho sobre isso. Então, por causa da origem, único é o Senhor, única é a fé. Mas depois ela é santa, e é santa por causa da mesma origem. Somente Deus é santo, mas a igreja é chamada a ser também santa. E como ela é instituída por Cristo, e ela é sustentada pelo Espírito Santo, então ela é santa, no sentido de ter uma caminhada. Ela vive o já ser santo por causa da origem, mas ela também é constituída por pessoas pecadoras que estão a caminho da santidade. É um já, mas ainda não plenamente, ainda não completamente. Depois, a nota da católica, que entra a pergunta propriamente. Católica. A palavra católica significa universal. Né? A universalidade da igreja. E aqui tem dois sentidos. O primeiro sentido é aquele sentido de Cristo Jesus, porque Cristo é o Salvador da humanidade inteira. E ele é o fundador da igreja. Então, nesse sentido, ela ser católica. Depois, no sentido de Jesus Cristo, chamou os apóstolos, que fundaram a igreja em várias comunidades, mas chamou para enviar. Primeiro chamou os que ele quis para enviá-los em missão. E o envio era para anunciar a todo o universo a boa nova. Por isso ele disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos meus, todos os povos. Aqui está esta apostolicidade, né, e a catolicidade. São apóstolos que são enviados para o mundo inteiro para anunciar a boa nova de Cristo Jesus. Então é nesse sentido que a igreja, como missionária, tem a missão de anunciar. Agora aqui você pergunta também a diversidade de religiões, né, que existem, e depois um pouco mais, vou só completar essa parte. Depois romana, apostólica, católica apostólica. Por que apostólica? Porque ela surge e ela se desenvolve sob o alicerce dos apóstolos. Jesus Cristo, pedra angular, aquele que orientou os apóstolos, mas depois foram os apóstolos que anunciaram, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os apóstolos fiéis à mensagem de Cristo, eles anunciaram. Então, nesse sentido, ela é apostólica, ela é enviada. Apóstolo significa enviado. Inclusive, hoje coincide com o Evangelho em que Cristo escolheu os 12 apóstolos. E ele chamou-os e depois os enviou para anunciar. Por isso ela é apostólica, chamada a anunciar a boa nova de Cristo, e ela se funda sobre o alicerce dos apóstolos. Dentre eles está Pedro. Pedro, se você vai olhar nos Evangelhos, professor, ele é sempre o primeiro entre os apóstolos. Você lembra daquela passagem o anúncio da ressurreição de Cristo? Pedro, ele foi com João, o discípulo mais novo, e Pedro foi com ele. Aí diz assim que correram os dois para os apóstolos, para o túmulo, quando Maria Madalena anunciou.
E João, como era mais jovem, ele correu adiante. Os mais novos correm mais, né? E aí diz que ele chegou, mas não entrou. Ele esperou chegar Pedro. Quando Pedro chegou, aí Pedro entrou. Aí foi que entrou João. Aí ele viu e acreditou. Entendeu? Só para citar um exemplo que nós vamos encontrar lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, onde Pedro é o primeiro dos apóstolos. Aquilo ali foi uma relação hierárquica, né? Era o mais velho, era o primeiro. Foi a ele que depois da ressurreição o Senhor deu o poder das chaves do Espírito sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. As potências do inferno nunca poderão vencê-la. Aí nesse sentido é que Pedro é o primeiro entre os apóstolos. E se vem, não sei se vem uma pergunta depois, mas só para já adiantar isso aqui. Por isso aqui, o Papa, ele é o sucessor de Pedro. Os bispos na hierarquia são sucessores dos apóstolos, mas o Papa, ele é o sucessor de Pedro, ele é o bispo de Roma. Agora, essa característica do ser romana. Romana é que, na verdade, é o que a igreja menos é romana, mas tem essa característica. Na verdade, essa nota é apenas para dizer que em Roma está o Papa, e o Papa é Papa porque é o bispo de Roma, como eu já disse, e ele é o primeiro dos apóstolos. Mas esse é um fato interessante. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Historicamente é comprovado, hoje nós podemos dizer comprovado historicamente, inclusive a partir da arqueologia, de que Pedro foi martirizado em Roma, e ali está a igreja, a sede da igreja romana. Lá na igreja de São Pedro, existe o chamado baldaquino, o altar principal, e embaixo existe os chamadas escavações do Vaticano. Um testemunho de um historiador chamado Eusébio de Cesareia, do século IV, ele dizia que naquele lugar estava o apóstolo Pedro, tinha sido sepultado naquele lugar. No século IV ainda ele escreveu isso. No século passado, o Papa Pio XII, ele autorizou a serem feitas as escavações para comprovar, veja que risco, uma coisa dita no século IV, agora o Papa no século XX, e ele, vamos fazer agora as escavações para comprovar se lá existe aquilo que Eusébio de Cesareia disse. Ali está o troféu de Gaio, no qual ele falava. E eles fizeram as escavações. E foi comprovado que ali está o chamado troféu de Gaio. Portanto, uma comprovação histórica, a partir da arqueologia, de que o apóstolo Pedro morreu e foi sepultado em Roma. Por isso a sede ali em Roma. Mas, na verdade, a igreja, quando diz que o que ela é, menos é romana, é porque, na verdade, ela tem essa comunhão com Roma. O Papa, ele é o chefe supremo da igreja, exerce sobre nós o primado na caridade, nos preside na caridade, o Papa. Por ele nós temos toda a reverência, esse respeito e essa comunhão, né? Mas a igreja, ela está presente em cada lugar. Por exemplo, a igreja de Parnaíba, ela é, digamos assim, também a igreja plenamente, em comunhão com a igreja de Roma, em comunhão com o Papa Francisco. E aí a gente até vê a confirmação daquilo que se ouve na igreja, de que o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos, né? Então o sangue de São Pedro lá em Roma acaba irradiando tantos outros galhos com tantos outros frutos. Isso. Um dos padres da igreja, chamado Inácio Antioquia, ele dizia isso, né? O sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Quer dizer, quanto mais havia, no início da história da igreja houve de fato as perseguições e o martírio, né, por parte de tantos imperadores, mas esse momento foi um momento de grande florescimento por causa do testemunho. As pessoas tinham tanta convicção da sua fé em Cristo, vivo e ressuscitado. A prova disso são os apóstolos. Todos os apóstolos, com exceção de Judas, é claro, que traiu Jesus, todos eles foram martirizados, deram a sua vida, derramaram o seu sangue para testemunhar a fé em Cristo Jesus. Então, voltando um pouco para a parte da administração, a gente vê que a questão hierárquica é um dos pontos que mais
identifica a igreja e a administração. A logística também, né, por uma questão da liturgia ser a mesma em todo o mundo, em todas as igrejas, mesmo numa época em que não se tinha internet, a liturgia era a mesma, a comunicação fluía de uma forma muito precisa. Então, a pergunta que a gente faz agora é a respeito dos cargos e títulos que existem na igreja. A gente percebe que alguns são cargos... eu quero, na verdade, conhecer. Eu quero que o senhor explique para nós. Qual a diferença entre um padre, um bispo, um cardeal, um monsenhor, um diácono casado e um diácono que vai evoluir para ser padre, um arcebispo e o papa? Entre os 7 sacramentos existe um sacramento chamado ordem. É o sacramento da ordem, e é esse sacramento que confere o ministério ordenado, o sacerdócio ministerial aos padres. Mas ele tem 3 graus. O primeiro grau é o grau do diaconado. Diaconado significa serviço. Serviço. O segundo grau é o grau do presbiterato, do padre, aquele que é ordenado padre. E o terceiro é o grau do episcopado, que é o bispo. A ordem só existe esses 3 graus. Entre eles, o maior é o episcopal, que é o do bispo, que é o terceiro grau da ordem sacerdotal, que não dispensa os outros. Eu sempre digo, olha, o padre nunca pode deixar de ser diácono. Falei que o diácono é o serviço. Quando ele se ordena padre, ele não deixa de ser diácono. O bispo, quando se foi ordenado padre, não deixou de ser diácono. E agora, ao ser ordenado bispo, também não deixa de ser diácono. Eu falava do serviço. Né? O que define a hierarquia é o amor, serviço. Então, por isso. Agora, então esses são os 3 graus. Aí você pode dizer assim, mas e o Papa? O Papa é bispo. O Papa, ele é Papa porque é o bispo de Roma. Agora, claro, a diferença é que ele é o bispo de Roma. Por isso ele é o Papa. E é o chefe que nos preside na caridade. É o chefe visível, supremo da igreja. Os títulos, existem outros títulos que são igualmente importantes, que têm a sua importância na igreja, porém não são graus da ordem da sacerdotal. Por exemplo, o cardeal, é o chamado cardinalato que uma pessoa recebe. Na verdade, esta é uma função. São bispos que são escolhidos pelo Papa para exercerem a função na cúpula juntamente com o Papa. Agora eu falei cúpula, a ideia de pirâmide. Mas por quê? Ele juntamente com o Papa, que é o chefe supremo, eles aqui, através de um consistório, o Papa elege os cardeais, e são os cardeais também que têm, entre tantas outras funções, a função de eleger o Papa. Quando morre o Papa, existe o chamado conclave, e no conclave se reúnem os cardeais para eleger o novo Papa. Mas antes disso, tem muitas outras funções que eles exercem. Depois também, Monsenhor, né? Esse é um título eclesiástico, mais honorífico, é mais de honra a um sacerdote por um serviço prestado na igreja. É um título de reconhecimento por um serviço prestado, um serviço relevante prestado na igreja. Em algumas outras línguas ou culturas, o bispo é chamado de Monsenhor. Para nós aqui no Brasil, como todos os países de língua portuguesa, Monsenhor é um título de honorífico que se dá a um sacerdote. Depois, o arcebispo, como foi colocado, existe também esse título de arcebispo. Na verdade, o arcebispo ele é o bispo da arquidiocese. Como é a arquidiocese, ele é chamado de arcebispo. E o que é mesmo a arquidiocese? A arquidiocese digamos assim, é uma sede de uma província eclesiástica. Então, a igreja, ou ser mais antiga, ou então a mais central, ela é a sede da província. O que é uma província eclesiástica? Vou citar um exemplo para a gente ver. Por exemplo, o Piauí, nós temos aqui no Piauí 8 dioceses. Entre elas, coincide a Arquidiocese de Teresina, que é a capital, então ela é a arquidiocese, e o bispo de lá ele é chamado de arcebispo. Que a gente tem para com ele também, digamos assim, ele é um primado para com a pessoa dele.
chamado, ele é o primus inter pares. Entre todos nós que somos bispos, a gente tem para com ele esta atenção e esse primado, digamos assim, como o arcebispo que está na nossa capital. Agora, cada diocese ela é independente uma da outra, mas existe esse primário assim, de honra, o primeiro entre aqueles que são iguais, que são pares, mas ele é o primeiro entre nós. Perfeito. E a respeito do diácono, a gente viu que é serviço, né? Trabalho, é dedicação. E um dos argumentos, o primeiro argumento de padre não casar, é porque ele tem que ter a vida toda dedicada à igreja. Já os diáconos, tem diácono casado. Como a gente entende isso e até que ponto essa flexibilização é possível? Então, veja, a categoria de diácono ela é muito antiga. Desde o século II da era cristã já existia os diáconos. Aliás, desde do século I já existiam diáconos. O diácono Estevão. Existia o quê? A figura do bispo e a figura do diácono. O diácono era aquele que administrava, que fazia o serviço aos pobres, né, ao lado do bispo. Somente no século IV é que entrou essa terceira categoria do presbítero, ou do padre. Antes de existir era o bispo. Depois entrou essa categoria do presbítero. Aí foi tornado o segundo grau da ordem sacerdotal. O diácono, ele, na verdade, pode ser o diácono chamado transitório ou então o diácono permanente. O diácono transitório é aquele seminarista que se ordena diácono em vista de se tornar padre. E o diácono permanente é um homem casado que se ordena diácono para o serviço da igreja. Ele tem o serviço do altar, o serviço da caridade na igreja. E depois de ordenado diácono, aqui entra a questão do celibato. O celibato na igreja de rito latino, ele é uma lei disciplinar, no qual o padre não se casa, e nem o diácono também. Uma vez ordenado diácono, já não se casa mais, porque ele faz uma opção, né, e a ordem só ordena diácono ou sacerdote. Na igreja latina, homens que são celibatários, que fazem primeiro uma opção pelo celibato. Como ele não pode mais se casar, os transitórios, que vão se tornar padres, não eram casados, portanto não se casam mais. Os homens que já são casados, a igreja ordena diáconos permanentes. É até assim. Depois, se de repente eles se tornam viúvos, eles não podem mais se casar, porque eles já são ordenados diáconos permanentes. Nós temos aqui na diocese alguns diáconos permanentes. Assim como também, se ficam viúvos, eles podem, inclusive, se tornar padres. Tem possibilidade, não é obrigado, né? Mas tem essa possibilidade. Muito bom. Com relação, uma das questões também muito delicadas e fundamentais da igreja, trata do sigilo confessional. E essa próxima pergunta refere a isso. Diz o seguinte: todos os sacramentos são de valor inestimável e insubstituível. Destes, tem um que provoca curiosidade e a atenção do cristão médio, é o sacramento da confissão. Sob o aspecto de comportamento do sacerdote que ouve a minha confissão, sabemos que ele tem a obrigação do sigilo. Para o padre que desrespeitar esta promessa e quebrar o sigilo, existe alguma punição prevista? Qual seria ou qual será? E como se prepara uma pessoa para guardar um segredo de tão grande responsabilidade? Porque é o seguinte, um dos pontos também cruciais na administração é guardar sigilo. Como é que a igreja consegue incutir num ser humano uma responsabilidade tão grande e uma fidelidade também? Muito bem. Essa aqui é uma super pergunta que a resposta merece uma tese, né? Mas para simplificar,
dizer assim, sim, o sacerdote confessor, ele é obrigado a guardar o segredo absoluto da confissão, o que é o chamado sigilo sacramental. Nesse sentido, posso lhe dizer, um penitente, quando ele vai se confessar, claro, ele confessa as coisas que são próprias dele. Então, o sacerdote tem a obrigação de guardar este sigilo, de uma forma absoluta. Né? E todos guardam. Essa é uma coisa sagrada para o sacerdote. Sagrada. Eu nunca ouvi falar, eu tenho já 26 anos de padre de bispo, e eu nunca ouvi falar de um padre que tivesse, digamos assim, quebrado esse sigilo sacramental. E se porventura ele tem o infortúnio de quebrar esses sigilos, e isso é previsto no Código de Direito Canônico, tem uma punição gravíssima, que é chamada de lata sentença. É uma pena que compete somente à Santa Sé retirada. E ela acontece assim, pelo simples fato de a pessoa revelar, se porventura tivesse essa infelicidade de revelar, só pelo simples fato ela é excomungada, só por aquele fato. Quer dizer, não precisa que o bispo nem o Papa dê um decreto dizendo que ele está excomungado, fora da comunhão da igreja. Excomungado é fora da comunhão da igreja. Não precisa haver um decreto. Pelo simples fato de ele ter quebrado esse sigilo, ele já é, por este fato, considerado excomungado. Agora você pergunta, como é que a pessoa é preparada para isso? Eu diria, primeiramente, isso é uma questão de fé, de ética também, e de caráter. Porque a questão de fé, claro, lida com as coisas sagradas, as coisas de Deus. A pessoa veio para confessar. De ética, se existe a ética profissional, né, muito mais ainda que quando se trata de algo sagrado que é a confissão. A pessoa se abriu numa situação que é do seu fórum íntimo, do seu mais profundo interior. Então, por isso aqui entra também a dimensão da fé e também do caráter. Como se prepara uma pessoa? Bem, nós dizemos que caráter a gente traz do berço, mas aqui tem todo um período de formação, durante a formação básica e durante a formação permanente. O sacerdote ele tem o seu período de formação básica, que demora pelo menos 8 anos, propedêuticos, estudos filosóficos, estudos teológicos, e aqui durante esse período tem as dimensões da formação, a saber, a dimensão humana, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual e a dimensão pastoral ou missionária. Então, toda essa preparação durante esse período, e a preparação ela deve ser uma formação integral, que visa o amadurecimento integral da pessoa, né, para que ela possa cumprir esse requisito, né, como também outros, possa dedicar sua vida ao serviço, anunciar o Evangelho, para que ela possa ser fiel, possa viver a comunhão da igreja, a obediência. Então, essas dimensões da formação ajudam a formar nesse sentido. Perfeito. Sendo a igreja uma instituição que vive da providência, vive de doações, como são organizadas as ações e qual o critério de priorização para uma ação concreta e efetiva da igreja? A gente vê que existe a campanha da fraternidade, tem campanhas do Natal Sem Fome, tem uma série de campanhas, tem ajudas que a igreja faz a instituições, mantém instituições. Como é que é feita a escolha, a eleição disso? Como é que se dá, sabendo que amanhã não tem nada seguro? De fato, a igreja vive da previdência e da providência. E assim, a igreja ela tem a dimensão visível, o material, e a dimensão espiritual também. Ou seja, ela é uma entidade, uma sociedade visível e ao mesmo tempo espiritual. E espiritual pela sua origem, pelo seu fundador, pela assistência, e aqui é nesse sentido.
a igreja assistida pelo Espírito Santo pode fazer aquilo que ela consegue realizar. Do ponto de vista da como ela administra, né, tudo isso. Primeiramente, devo lhe dizer, a igreja vive do dízimo, das doações e do dízimo. O dízimo é a principal fonte de entrada da igreja. E nesse sentido, o dízimo ele tem as suas dimensões. Né? A gente não pode pegar o dinheiro do dízimo dos fiéis e utilizar somente com isso, com aquilo que eu quero. Como ele dizia, o povo de Deus é que mantém a igreja, é que é a base da igreja. Então o dízimo que ele tem aquela dimensão religiosa, para manter o culto, manter o templo, por isso é que precisa manter, né? Do ponto de vista material, precisa manter, precisa pagar a luz, precisa pagar a água, né? Precisa manter os templos, então serve para isso. Tem a dimensão eclesial, precisa manter o ministro do culto, o sacerdote, né? O sacerdote, ele não é anjo, né? Ele precisa também comer, vestir, tem o transporte que precisa andar para a missão. Tem a dimensão missionária, né? A formação das pessoas, a formação do povo. Quantos cursos, quantos encontros, quanto material precisa. Inclusive, nesse tempo agora de pandemia, a gente está repensando muito nessa como a gente pode economizar quando a gente faz uma reunião virtual, né? Como a gente economiza. Estamos vendo isso e eu acho que é um dos aprendizados que essa pandemia vai deixar para nós. Depois tem a dimensão caritativa também. Ela está aqui em último lugar, eu coloquei em quarto lugar, não é porque ela seja menos importante, mas é que também o dízimo, ele serve também para esse serviço de ajudar aos pobres. É a pessoa que precisa, é a entidade, é o asilo, é a casa do pastor, dos moradores de ruas, a criança órfã, é o centro social, ajuda ao povo. E nesse sentido, tudo que a igreja tem é para a evangelização, para realizar essas 4 dimensões: religiosa, eclesial, missionária e a caridade, o serviço da caridade. Tudo que ela tem é para isso. Não existe, não é para acumular e nem tem como acumular. Né? Mas, graças a Deus, o pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Né? A igreja vive da providência. Você tem uma ideia, nesse período de pandemia agora, graças a Deus, até agora, nós temos mantido todo o pessoal que trabalha com a gente. Graças a Deus, estamos conseguindo manter. Não sei de agora em diante, mas vamos ver de agora em diante. Até agora, graças a Deus, temos mantido. Por quê? É o bispo que tem muito dinheiro para manter? Não, é o povo de Deus que mantém. O bispo também é do povo de Deus e é mantido pelo povo de Deus. Dentro ainda desse assunto material, a gente escuta muitas vezes que a igreja é uma instituição rica. A gente entende que tem a riqueza pela herança divina, mas, de certa forma, materialmente também falando, é uma instituição rica. Tem muitos bens, tem muitos imóveis. Por que não vender todos esses bens, esses imóveis e partilhar com aqueles que mais necessitam? Então, a igreja ela é administradora de um grande patrimônio, graças a Deus. Patrimônio adquirido ao longo de muitos anos, né, de séculos, milênios, podemos dizer. Então, nesse sentido, me permita usar uma palavra do Papa Francisco quando alguém fez a ele uma pergunta semelhante. Né? Ele disse assim: não são os tesouros da igreja, mas são os tesouros da humanidade. Por exemplo, diz o Papa, se eu amanhã digo que a Pietà de Michelangelo será leiloada, não é possível. Porque não é de propriedade da igreja. Está em uma igreja, mas é da humanidade. Isso se aplica a todos os tesouros da igreja. Eu não posso agora simplesmente dizer assim, vou vender agora a catedral, Nossa Senhora da Graça, depois eu vou dar esse dinheiro para os pobres. Não. A igreja é o povo de Deus e esse povo de Deus deve ajudar a manter os pobres com a partilha, com a ajuda a esse povo de Deus. Mas esse é um patrimônio que não é. Então, assim a igreja aqui é do mesmo jeito que o Papa fala da Pietà,
é aquela obra do Michelangelo, também é um patrimônio que é um patrimônio da comunidade. E o que a igreja arrecada é integralmente para o serviço da evangelização. E dentro da evangelização está também a ajuda à manutenção dos pobres. Esse é o serviço da igreja. Eu poderia só completar e dizer assim, é claro que aqui entra outras responsabilidades, né, que devem haver. O Estado também tem esse dever, que não exime o nosso dever de praticarmos a caridade e a partilha, mas é um dever que tem também outras instituições, sem querer mandar a responsabilidade para os outros. Né? Fazemos a nossa parte. Doutor Juarez, continuando. A respeito do funcionamento, o senhor já falou a respeito da hierarquia do diácono, do padre, do bispo, o significado dos termos de cardeal, de arcebispo, do papa, inclusive, monsenhor. Agora, a questão administrativa e organizacional da igreja, em relação às arquidioceses, dioceses e paróquias. É possível dizer que funciona como os entes públicos, onde a diocese segue o Estado, a paróquia o município, a arquidiocese o governo federal? Qual o nível de dependência e independência entre esses entes? Então, nesse sentido, posso lhe dizer, primeiramente, assim, do ponto de vista administrativo, da dimensão temporal, cada diocese, e o que é a diocese? A diocese é uma porção do povo de Deus que está dentro de uma área geográfica, como é, por exemplo, a diocese de Parnaíba, que abrange 29 municípios aqui desse do norte do Piauí. Cada diocese ela é independente da outra, nesse sentido administrativo. O fato de ser independente não impede que a gente exerça, às vezes, digamos assim, a partilha e a caridade espontânea se uma diocese tem uma necessidade. Mas isso deve ser espontâneo e é livre. Cada uma ela tem a sua própria administração. Do ponto de vista administrativo também, da relação com o Estado, a igreja ela é uma entidade jurídica, com deveres e direitos para com o Estado. Ela paga também os seus impostos, os seus encargos, como qualquer uma outra, digamos assim, como uma associação. Embora, hoje tem inclusive na Constituição brasileira, a partir de um acordo que foi feito entre o Estado brasileiro e a Santa Sé, a igreja é considerada uma associação de caráter religioso, mas ela tem os seus deveres para com o Estado, pagar os impostos, encargos, tudo ela tem esse dever. A igreja é isenta de alguns tributos por conta da função, porque ela não é uma entidade lucrativa. Como ele dizia, tudo que ela tem, que ela arrecada, não é para acumular e nem para enriquecer alguém. Não vai para o bolso de alguém particular, mas é para exercer a sua função. Está em função, a serviço da evangelização, a serviço da missão que ela tem. Mas ela tem também essa responsabilidade para com o Estado. Vez por outra, a gente vê alguma referência sobre CNBB nos telejornais, nas revistas e na internet também. O que significa essa sigla? O que é esse órgão? Qual a importância para a igreja brasileira? Existem órgãos parecidos nos outros países? Como é que isso se relaciona? Então, a CNBB ela é um organismo de comunhão episcopal, comunhão entre as diversas dioceses. E ela é uma prerrogativa do direito canônico. Mas para dizer logo da sigla CNBB, ela é uma Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, como tal, é uma prerrogativa do direito canônico que defende que em cada país tenha a sua conferência. No caso aqui do Brasil, nós temos uma super conferência, porque nós temos uma conferência de quase 500 bispos. Né? Você vai comparar com outros países menores, tem países que têm uma conferência com 9 bispos, né? A nossa é uma super conferência. Por causa do tamanho do Brasil, que é também um país gigante com quase 300 dioceses. Então, nesse sentido, ela é uma instituição permanente que congrega os bispos como um organismo de comunhão.
não é que a CNBB ela tenha um poder de jurisdição sobre a diocese de Parnaíba, por exemplo. Não é que o presidente da CNBB ele tenha um poder, digamos assim, de hierárquico sobre o bispo, sobre os outros bispos. Não. Nós somos um organismo de comunhão. E nós, por exemplo, fazemos as diretrizes, para citar um exemplo de como essa comunhão acontece. As diretrizes, por exemplo, aqui nós temos diretrizes para a formação dos presbíteros no Brasil. Nós escrevemos juntos esse documento em comunhão e nós vamos agora aplicá-lo também, porque ele foi feito por nós. Claro, essa questão da comunhão. Como também a diretriz da evangelização, nós fazemos juntos e depois, como fazemos juntos, nós temos o dever de aplicar por causa da comunhão entre nós. Mas aí, nesse sentido, ela, enquanto exercício de organismo de comunhão, né, cada diocese tem a sua autonomia. Mas ela exerce a comunhão dos conjuntos. Então ela serve para, não seria dependência, mas para que haja realmente um acordo, né, uma concordância a respeito das práticas nas várias dioceses dentro do mesmo Estado. Nesse sentido, ela garante aqui, além da comunhão, uma outra palavra que é uma realidade muito presente entre nós, a colegialidade entre nós. É o colégio episcopal no Brasil, que se chama de CNBB, que mantém esta comunhão entre nós, que promove a vida eclesial acontecer, mas ela tem a sua base autônoma em cada diocese. A próxima pergunta, ela se refere não mais à instituição igreja, mas aos indivíduos que a compõem. Fala o seguinte: a população mundial está tendo uma vida com maior longevidade. E na igreja, seus componentes também têm desfrutado desta bênção e tornou-se comum, de certa forma, vermos bispo emérito, papa emérito, no caso do Papa Bento XVI. Isso significa aposentadoria? Padre também se aposenta? O que fazem esses indivíduos na sua aposentadoria? Então, é verdade, a longevidade hoje ela é uma realidade no mundo inteiro, e também no Brasil não é diferente, e com os padres não é diferente. Nesse sentido, eu estava vendo esses dias uma matéria, um artigo, escrito pelo professor Jorge Félix, ele que é da Universidade de São Paulo. Então ele dizia assim, que nos últimos 100 anos, a população brasileira ganhou 40 anos de vida a mais. Nos últimos 100 anos, 40 anos. Quer dizer, a pessoa viveu uma média, digamos aí, de 30 ou 40 anos atrás, hoje ela vive 80 ou 90 anos. Então, com os padres e com os bispos, não é diferente, né? Se vive mais. Agora, é assim, com relação aos bispos, os bispos têm a obrigação canônica, e quando completam 75 anos, eles se tornam eméritos. Eles já não são mais bispos diocesanos, mas eles, digamos assim, se aposentam. A partir da aceitação do Papa, então eles fazem esse pedido e o Papa aceita. A partir daquele momento ele já não é mais bispo diocesano, mas ele é o bispo emérito. Só para você ter uma ideia. É uma opção, então. Não, é obrigado a fazer. Obrigado. Se ele não fizer, o Papa faz. Mas ele tem que pedir, sabe? Geralmente ele pede, né? Até porque é uma missão muito exigente. Quando a gente chega a 75 anos, a gente já quer que chegue logo para a gente pedir. Na diocese de Parnaíba, hoje nós temos, inclusive, Dom Alfredo é o nosso bispo emérito. Né? Quando ele estava se aproximando dos 75 anos, ele já pediu a renúncia. Já. E aí ele pede a renúncia, mas aí ela precisa ser aceita pelo Papa. No Brasil são 480 bispos, dos quais 171 são bispos eméritos. Isso prova a longevidade pela quantidade de bispos eméritos. E todos eles ainda, muitos são bispos assim que estão em atividade. No caso do Alfredo, muita lucidez, graças a Deus. Nos ajuda muito na diocese, né? Ele cuida de uma área pastoral, ele nos ajuda no nosso tribunal, ele nos ajuda bastante.
Agora, com relação aos padres, é opcional. Eles podem pedir ou não. Se ele está ainda lúcido, ele pode continuar com a missão, se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele pode pedir para ele não exercer mais a função canônica. Claro, ele continua exercendo o seu sacerdócio, o seu ministério, porém sem uma função ou sem um ofício canônico colocado pela Igreja. E com relação ao Papa, a gente viu que, vamos chamar de mandato, só para que a gente entenda, o Papa João Paulo II se estendeu por, com certeza, mais de 75 anos de vida. Não lembro exatamente qual idade ele partiu para a vida eterna, mas foi com certeza com mais de 75 anos. E a gente viu de forma bem inusitada o Papa Bento XVI pedindo essa aposentadoria. Funcionou também assim, foi na sociedade secular, foi uma polêmica, 2 papas, a igreja vai se dividir. Como é que hoje se administra essa situação? Ele tem algum poder de interferência, alguma orientação frente ao Papa Francisco? Como é que administra isso? Então, como eu dizia, essa orientação é para os bispos. Né? E o Papa, ele é também o bispo. A diferença é que ele é o bispo de Roma. Sim. Então, como tal, ele também pode pedir, se ele quiser pedir a renúncia e deixar de ser o bispo de Roma. Qualquer tempo poderia, em tese. Porém, do ponto de vista da tradição, e nós temos uma tradição também milenar, de o Papa ter uma função vitalícia. E ao longo desse período, pouquíssimos casos aconteceram, como foi o caso de Celestino V, né, e depois, agora, recentemente, no ano de 2013, o nosso Papa Bento XVI. Então, ele utilizou de uma prerrogativa que ele poderia, embora tradicionalmente não tenha acontecido. E por isso mesmo todo mundo achou estranho. E ainda hoje acha estranho. Tem alguns que dizem assim, mas agora o Papa é o Bento XVI ou o Papa Francisco? O Papa Bento XVI é Papa emérito. Ele renunciou, como um outro bispo também poderia, o Papa também pode fazer isso. No entanto, o bispo de Roma hoje é o Papa Francisco, por isso mesmo ele é o Papa. E o Papa emérito, ele continua sendo Papa, porém emérito, continua celebrando, ele continua escrevendo, produzindo, porém ele não tem a jurisdição que tem o Papa Francisco, porque ele renunciou. Então, por isso é que ele é o Papa emérito. Dom Juarez, a gente expressa aqui uma gratidão que não existe palavras para descrever por todo o tempo que o senhor dedicou a essa nossa conversa, a explanações de questões muitas vezes até justas, né? A gente muitas vezes tem vontade de perguntar, mas fica meio sem jeito de perguntar. O senhor abertamente se abriu a discussões e nos permitiu entender melhor a respeito da nossa igreja. E eu peço que o senhor deixe uma mensagem para cada um que nos assiste agora, e lembrando que nós temos um público diverso. Tem pessoas católicas, tem pessoas protestantes, tem pessoas que comungam de outra fé, tem gente que não acredita em Deus. Que mensagem o senhor deixa para nós nesse momento? Bom, primeiramente uma mensagem de agradecimento. Agradeço pela oportunidade de poder falar para vocês das coisas que me são próprias, porque são as coisas de Deus, e dizer assim, qualquer que seja o seu credo, seja você católico, seja você evangélico, ou não tenha credo, não esqueça o amor. Não esqueça o amor. Se possível, pedir a graça de a gente se entregar a Cristo Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. A graça de acreditar no seu amor, isso muda tudo, isso dá um novo sentido à nossa vida. Sobretudo nos momentos difíceis, como esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de tribulação, que nós possamos cada vez mais abraçar a cruz de Cristo, que foi o sinal no qual Ele demonstrou todo o seu amor pela humanidade quando deu a sua vida. E nesse sentido, que esta nossa fé em Cristo Jesus possa cada vez mais amadurecer, possa cada vez mais crescer,
porque ela vai nos levar para o céu. Porque é isso que ele quer. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Que todos tenham esta vida, que nós sejamos portadores desta vida e também promotores da vida em plenitude para todos. Perfeito. Muito obrigado, Dom Juarez. Agora, para a gente fechar de fato, eu peço que o senhor nos abençoe. Abençoe a nós, abençoe o nosso canal e abençoe a sua bênção para todos os que nos assistem aqui na câmera. Então, eu fui feito para abençoar, eu fui ordenado para abençoar. Eu fico muito feliz em ser abençoado e também abençoado. Eu peço a vocês que estão me escutando que orem por mim e que me abençoem também. Eu vou pedir essa bênção para os grandes estudantes, professores, todos aqueles que têm acesso a essa nossa entrevista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão materna e amorosa de Maria Santíssima, desça sobre vós, as vossas famílias e as pessoas que mais sofrem neste momento. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Então, meus amigos, meus queridos, a gente fica por aqui. Mais uma vez, a gente demonstra a nossa gratidão ao Dom Juarez por ter se permitido e ter nos permitido esse momento. Agradecemos ao Gilvan, que faz a mágica dessa conversa chegar até seu celular, até o seu computador. Agradecemos ao nosso Deus Pai, que nos permite a vida, a luz, que nos permite estar vivendo e procurando melhorar a cada dia. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem também. E vamos botar para gerar.